Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de pilotos que lideraram corridas do nada. Aquele piloto de equipe menor ou um piloto que não seja tão conceituado assim, zebra total que de repente estava na ponta liderando. Vão ter que ser pilotos que chegaram na liderança completamente por acaso, que era completamente inesperado, estavam de boa e do nada liderança, assim, importante no trabalho sem querer. Não é o caso, por exemplo, do Maldonado na Espanha em 2012, pois ele fez uma corrida espetacular do começo ao fim, fez pole e tudo mais. É inesperado mesmo, tá? Inesperado. Seja de forma real ou de forma momentânea, mas que era engraçado mesmo assim. 3 dessa lista, inclusive, chegaram na ponta e terminaram no pódio. Então, né? Ou seja, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos com uma bastante inesperada, pois se trata da única volta que a Minardi liderou na Fórmula 1. Estou falando de Pierluigi Martini no GP de Portugal de 1989. Aquele GP era um dos raros daquela temporada em que a McLaren não era o carro mais forte, e sim a Ferrari. Onde no início rapidamente Berger tomou a ponta de cena e Mansell faria o mesmo logo depois, apesar de ter atropelado ele mais à frente. Pierluigi Martini, no entanto, era o quinto colocado, baita posição de largada para a Minardi. Só que os pilotos lá na janela entre a volta 30 e 40 começaram a parar, e o Martini conseguiu segurar a vantagem para o líder para menos de 20 segundos, o que era muito bom na época, e então quando o geral parou ele conseguiu ostentar uma voltinha liderando no Estoril. Mas essa liderança, como dito, durou somente uma volta, porém foi histórica e completamente inesperada, se bem que é a talvez com menos cara desse vídeo todo, mas beleza. Ele no fim chegou na quinta posição, onde o Stefan Johansson de Onyx, saindo da pré-classificação, foi ao pódio. A Minardi tinha um azar também, né? O legal é que no ano seguinte ele teve outro feito, conseguiu uma primeira fila com a Minardi na abertura nos Estados Unidos em 90. Uma pena que nunca pegou o pódio, mas Martini fez história com a Minardi. Essa daqui é a cara desse vídeo, a cara desse vídeo. Ninguém esperava o Fisichella liderando o GP do Brasil em 2003, muito menos vencendo. Ele tinha feito um baita quali, é verdade, largou de oitavo com a Jordan, incrível. Porém, na chuva ele passou a corrida inteira ali no fundão, no máximo brigando por um pontinhos. Parou durante as voltas iniciais atrás do safety car na volta 7 e não parou mais. Aí as batidas foram acontecendo, safety car rolando, né, carros parando, e na volta 54 ele tava em segundo, do nada. E mais do nada ainda foi ele liderando. Quando a Globo zicou o Kimi com uma certa fala, o finlandês errou em seguida, ou seja, Fisichella líder de Jordan Interlagos. Só que é aquilo, Fisichella teria que parar, eram 47 voltas naquele stint, a gasosa não ia aguentar. Mas veio um tal de Marco Webber e bateu forte, um tal de Fernando Alonso bateu mais forte ainda, e pá, bandeira vermelha, corrida encerrada. Na hora eles não deram a vitória para o italiano, mas Fisichella terminou vencendo o GP do Brasil de 2003. Do nada, o cara tava de boa e venceu do além. Esse vídeo é sobre isso, o cara tava brigando no máximo por uma P8 e terminou vencendo a corrida. Ainda em 2003 teve o líder que marcou demais a gente, Cristiano da Mata. O brasileiro campeão da kart 2002 estreava pela Toyota em 2003, estava andando bem, e no GP da Inglaterra, em Silverstone, ele teve 17 voltas de glória. Foi uma corridaça aquele GP, muitas ultrapassagens, muitas brigas, safety car, caos, padre invadir a pista. Vai morrer. E nessa invasão do padre, geral foi para os boxes. Com isso, o top 5 era Cristiano da Mata, Olivier Panis, David Coulthard, Jarno Trulli e Kimi Raikkonen. Rubinho era o oitavo e ganhou a corrida. O Kimi veio voando na relargada, rapidamente passou Trulli, Coulthard, Panis, só que aí ele chegou no Cristiano da Mata. E quem diz que ele passa? Quem diz que ele passa, Cristiano? Você não vai passar! O da Mata ficou da volta 13 até a volta 29 direto na liderança. Ele apareceu ali do nada e sustentou a ponta. O Raikkonen mais rápido não conseguiu passar ele. Ele obviamente teve que parar, terminou a corrida até que bem, em 7ª posição, mas essas 17 voltas liderando e segurando a McLaren de Raikkonen foram inesquecíveis. Olha,
é difícil alguma nesse vídeo ser uma liderança mais inesperada do que essa. Vocês sabem de quem eu estou falando, Marcus Winkelhock. No one can break the Winkelhock. Para início de conversa, o Winkelhock nem era pra tá aí. O Christian Albers foi embora da Spyker, e aí chamaram o Winkelhock para uma corrida só, GP da Europa, na Alemanha, em casa, Nürburgring. E ele foi muito mal no quali, 1.4 mais lento que o companheiro Sutil. Último colocado, um desastre. Até que vem a corrida, chuva se aproximando, e Winkelhock é o único a largar com os pneus de chuva. O resto, todo mundo de pneu de pista seca. A chuva cai rapidamente, a corrida vira um caos, estacionamento de carros na curva 1, paradas nos boxes, trocas de posições, e o Winkelhock, que largou em último, liderava o GP da Europa à vera. Não era uma situação de, ele ainda tinha que parar, ele era o real líder da prova. Teve bandeira vermelha com ele lá na P1, obviamente ele não sustentou a ponta, foi escalado, o carro quebrou depois, mas foram 6 voltas históricas e assustadoras na liderança. Winkelhock com 100% das suas corridas na liderança. Vamos falar pela milésima vez aqui do pódio mais sortudo da história da Fórmula 1. Nelsinho Piquet no GP da Alemanha de 2008. Outra vez? Que é assim, se o Nelsinho pontuasse naquele final de semana, era milagre. O cara largou em 17º, passou a corrida inteira ali no fundão, 18º. Quando parou era o 12º, voltou em 14º, até ganhou posição. A questão é que ele parou nos boxes no exato momento que o Timo Glock batia e causava o safety car. Sorte grande, sorte grande. E como em 2007 e 2008 existia estúpida regra de que o pit só seria aberto durante o safety car quando todo o grid se alinhasse. Quem teve essa ideia, hein? Meu irmão, quando todo mundo parou, o Nelsinho Piquet era o líder. Sim, isso aí existiu, ele tava liderando do nada, cara, ele era o 14º. Tudo errado, tudo errado. No fim, o cara liderou 6 voltas, porque o Hamilton passou ele, tava on fire o inglês, mas o Nelsinho chegou em segundo no fim das contas, e pegou seu único pódio na Fórmula 1 numa sorte gigantesca. Corrida essa que inspirou o Singapura Gate, onde ele bateu de propósito para beneficiar o Alonso, que tinha parado 2 voltas antes. Aí com o safety car o Alonso virou o líder e venceu. Ou seja, no fim das contas, a culpa é do Glock mesmo. Nesse vídeo eu estou falando mais de lideranças duradouras, que ou eram reais ou duraram algumas voltinhas ali. Mas essa do Boemia eu vou colocar porque é muito engraçado, cara. GP do Canadá de 2010, a corrida que moldou o futuro da Fórmula 1. Porque essa foi uma corrida que os pneus Bridgestone duravam nada e bagunçou completamente a prova com várias paradas e o pessoal curtiu. E logo em seguida vem a Pirelli e seus pneus farofa. Isso por pedido da Fórmula 1. Que queria caos. Então os pneus não estavam durando nada, geral parando de começo e coisa e pá. E nisso, volta 14 e de repente Sebastian Buemi liderava de Toro Rosso. Da onde ele veio? Detalhe, ele não foi ultrapassado. Alonso e Hamilton estavam atrás dele ali batalhando, mas ele foi direto para os boxes. Ou seja, uma volta na ponta, a única da carreira, e não foi passado. Botei aqui rápido só porque é inusitado, mas foi o único piloto fora Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes a liderar uma volta em 2010. Sim, nem a Renault do Kubica conseguiu, que doideira. Boas lembranças dessa, hein? GP da Austrália de 2013. Aquela abertura caótica de temporada. Me lembro de assistir essa prova de madrugada, corrida boa, uma corrida imprevisível, os pneus farofa da Pirelli, 7 líderes diferentes, o que faz dessa a segunda corrida com mais líderes diferentes na história da Fórmula 1 e que teve mais líderes que algumas temporadas inteiras, tá? Mas enfim, o assunto aqui é o Sutil, que largou de 12º com os pneus médios, os mais duros do final de semana. Aí a galera foi parando, aquele caos por conta dos pneus, gente parando, sei lá, na volta 4. E aí, pá, Adrian Sutil de Force India era o líder na volta 14, do nada. E sabe o da hora? Ele seguiu o líder por 7 voltas seguidas. Ele não foi ultrapassado pelo Vettel. Depois ele perdeu a liderança, aí sim foi ultrapassado por Alonso e Vettel, mas voltou a ser o líder na volta 39 novamente pela estratégia. Mas o Kimi passou ele na volta 43 e se caminhava para a vitória. O Sutil terminou somente em 7º, mas fez uma baita prova, e a gente não se esquece das voltas dele na ponta. Vamos com Antonio Giovinazzi no GP de Singapura de 2019, que é a maior definição daquele meme do urso polar em Arlington, Texas. Era um elefante em cima da árvore e ninguém sabe como ele foi parar ali, mas uma hora é sair. O GP de Singapura de 2019 tinha a batalha ali pela vitória entre Leclerc, Hamilton, Vettel que veio depois e que ia vencer a corrida. Mas enfim, Singapura tem um box gigantesco e lento, dura ali uns 30 segundos. E como as paradas são precoces por conta do undercut eficiente, né, aí bagunça tudo. Isso quando todos pararam, Antonio Giovinazzi liderou
esperava em Singapura. Sul podio! Giovinazzi sul podio! Sì, ma manca il pistone. Giovinazzi sul podio! Não só isso, como o top 3 era Giovinazzi, Gasly e Ricciardo. Que isso? A liderança durou só 4 voltas, o Vettel passou, mas ele era o primeiro piloto fora Mercedes, Ferrari e Red Bull a liderar uma corrida de Fórmula 1 desde 2015. Ou seja, fazia tempo. Depois ele pontuou, então não foi tão inútil assim essa liderança. Para finalizar a lista, Esteban Ocon no GP da Hungria 2021. E sim, eu não coloquei Pierre Gasly no GP da Itália 2020 aqui. Porque eu acho menos do nada do que as outras. Vale lembrar que o Stroll era o virtual líder da bandeira vermelha, então o Gasly ganhou a posição dele, sabe? Então ele teve que lutar ali. Mas enfim, GP da Hungria de 2021, onde o Ocon largou de 12º. Repito, 12º. Só que na largada tem um Bottas que tira uma galera com strike e também o Stroll que tira uma galera com outro strike. E assim o Ocon foi passando e era o segundo colocado na corrida. Mas Kevin, e a liderança? Então, isso veio por conta da Mercedes, que não parou o Hamilton na relargada e lascou ele. Dessa forma, Esteban Ocon era o líder da corrida e ninguém sabia como ele foi parar ali. E aí ele ficou 65 das 70 voltas na ponta, segurou a pressão do Sebastian Vettel e venceu até aqui a única vitória de sua carreira. Simplesmente... uou! O legal é que 3 anos depois o roteiro parecido aconteceu em Interlagos, onde ele de novo do Alain liderou uma corrida com uma Alpine, mas dessa vez terminou em segundo. E assim finalizada a lista dos pilotos que lideraram corridas do nada, assim, eles estavam de boa, sei lá, em 12º, 10º lugar, 14º e tal, e líder. Se faltou alguma, coloque aqui nos comentários, concorde e discorde com respeito, e nos vemos no próximo vídeo. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Tá o botãozinho aqui, né? Pra poder, enfim, ativa o sininho pra não perder nada. Clique no gostei, que são os botões demais, e também espalhe esse vídeo com a galera. Na descrição tá o nosso Instagram, tá? Primeira-feira F1, meu Twitter, Kevin F1, e também o Discord. É nóis, tô lá na descrição. Membros aqui estão eles, se quiser virar um, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar, show. Se não quiser, beleza, fique de boa. Sugestões, comentários, e é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Para como é comentário fixado, é nóis, tá rolando.